Claro, Dentro claro. dessa, eu concordo com o senhor que é claro que o governo Lula ele foi eleito como um governo de coalizão. Ouvi até de um cardeal no final da eleição de 2022, um cardeal do Centrão, falando que o governo Lula seria muito mais próximo do ponto de vista do contexto histórico com o governo Sarney do que com o governo Lula I por conta dessa questão de transição. Tudo bem. Posto isso, eu queria saber do senhor uma avaliação com relação aos limites desse Congresso que a gente tem. Por quê? É fato que este Congresso é mais conservador, né, em pautas e costumes e comportamentos do que o anterior, que por sua vez é mais conservador do que aquele que veio antes dele. No Congresso, na legislatura anterior, o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu passar muita pauta, mas ele também teve bloqueios. Ele não conseguiu avançar com determinadas pautas que historicamente são ligadas a ultraconservadores, como a redução da maioridade penal, né, que é para 14 anos, para 16 anos. Né? Ou mesmo a questão limitar o combate ao trabalho escravo, como o senhor bem sabe, também ele não conseguiu avançar muito nisso. Pois bem, agora, nesse Congresso, ou seja, por quê? Porque naquele momento o Congresso até falou, olha, tá bom, tô limite para tudo. Né? A gente é conservador, mas a gente é limite para tudo. O próprio Congresso não quis, naquele momento, rediscutir a questão do aborto legal em caso de estupro, risco de vida para a mãe, malformação do feto. Mas e agora? Esta acho que é uma pergunta que se coloca. Esta legislatura, ela vai tentar, daqui até a eleição de 2026, avançar sobre esses temas que ela nem tentou avançar, nem conseguiu avançar durante a gestão Jair Bolsonaro? Ela está se sentindo mais à vontade para avançar sobre a questão do aborto, para revogar questões que são legalmente garantidas, revogar questões ligadas à questão de direitos indígenas, tudo. A gente vai viver, por conta dessa nova legislatura e por conta exatamente do governo não ter maioria, um retrocesso maior do que ocorreu durante a gestão Bolsonaro? Corre esse risco? Eu acho que corre se não ocorrer mobilização da sociedade e se essa mobilização da sociedade não se refletir no Congresso. Isso é um risco que corre. Caracterizemos o atual perfil do Congresso. É um Congresso que, em pautas relativos a costumes, relativos a temas de segurança, relativo a temas comportamentais, é um Congresso que é conservador. Essa característica pode ser, inclusive, aguçada. Essa característica pode ser, inclusive, aguçada. É um Congresso que contribui com temas progressistas na economia, mas pautas dessa outra natureza, é um Congresso desse perfil. Então, risco, Sakamoto, que você adverte, se não ocorrer, e é por isso que há uma necessidade de mobilização e reação primeiro da sociedade, depois das bancadas do campo democrático progressista. Para fazer. E essa mobilização, não me entendam mal, não é para. Essa mobilização é necessária para fazer luta política. Essa mobilização, eu não falo dessa mobilização nesse primeiro momento, nem do resultado eleitoral, porque é uma coisa, perdão, do resultado das votações do Congresso. O resultado das votações do Congresso cabe a outros fatores. Agora, uma preliminar para se chegar até o resultado das votações do Congresso, é necessária mobilização, é necessário o que se chama disputa de narrativa. No plenário do Congresso, onde estão sendo debatidos temas, como os temas que foram debatidos, não é possível ter grito somente de um lado. Não é possível ter discurso somente de um lado. É necessária a mobilização do campo democrático progressista. Esta é uma providência, de fato, a ser tomada. Senador, depois dos resultados, o senhor foi criticado em redes sociais e também no Zap pelos políticos, de que, nossa, o líder do governo no Senado não tem partido. Como é que ele poderia, liderar essas votações? O senhor acha que fez diferença? O senhor ainda está sem partido? E por que que o senhor ainda não tomou essa decisão? Raquel, se eu tivesse filiado no PT, a crítica era: tá vendo? Mais um líder do PT. Se eu tivesse filiado no PSB, por exemplo, a crítica aí seria o seguinte: tá vendo? É um líder de um partido que é minoritário no Congresso, então não consegue liderar. É porque há muita cobiça pelo cargo, né, Raquel? Eu já sei que esse cargo de secretário de Relações Institucionais e líder de governo tem muita cobiça.
Porque, afinal de contas, tem outros interesses sempre por trás, na cobiça por este cargo. Sobretudo em um momento atual, em que parte do orçamento é, inclusive, conduzido pelo próprio Congresso, né? Então, há, obviamente, um interesse. Por isso que há tanto questionamento, várias vezes, até ao próprio ministro Padilha, porque é uma cobiça pelo cargo, né? Porque no governo anterior não tinha articulação política, porque o presidente anterior ele renunciava a governar, ele pegava o orçamento, ele se preocupava com a alegoria, ele não estava preocupado com o samba-enredo, com o conteúdo. Aí o presidente anterior ficava fazendo motociata, ficava fazendo aquelas alegorias dele, Senador, deixava os No outros. primeiro governo Nesse Lula, governo, necessita ter articulação política, Thales, porque a articulação política ela é peça fundamental naquele artigo 2º da Constituição. Sabe o artigo 2º da Constituição da República? Os poderes são independentes e harmônicos. A articulação política com o Congresso é para dialogar com o Congresso, mas para também preservar e proteger o presidente da República. o Lula, nos seus primeiros governos, notou isso, a importância dessa relação com o Congresso, e ele construiu um núcleo de articulação política que incluía o Jacques Wagner, que está hoje em dia, incluía o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, incluía o Ciro Gomes, que era do PDT, se eu não me engano, incluía o Eduardo Campos, que era do PSB, era um núcleo no Planalto. O ministro Dirceu também, né? Não, e o ministro José Múcio, que era do PTB. E No o ministro Planalto. Dirceu. E no Planalto. Essa turma fazia articulação do Lula com o Congresso e fazia com que tivesse um bom trânsito. O governo atual, o Planalto atual, não tem nenhum membro de outro partido. Pelo menos que eu... Deixa eu te dizer. Não tem que ser mudado isso? Deixa eu te falar uma coisa, Thales. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma categoria na história, eu sou historiador, posso falar disso para você, chamada anacronismo. Anacronismo é você fazer a avaliação de um tempo, fazer a avaliação do tempo atual com elementos do tempo passado. Nós vivemos de 2002, 2003, 2004 para 2005, muita coisa mudou no Brasil. Entre os aspectos que mudou no Brasil é o padrão da relação legislativo e executivo. Nesse tempo que você está citando, sabe quanto de orçamento público era de governabilidade do Congresso Nacional? Zero. Hoje, 52 bilhões de reais, quase 20% da receita corrente líquida, é de governabilidade do Congresso Nacional. Naquele tempo que você cita, composição na esplanada era fundamental para a governabilidade. Era o presidencialismo de coalizão. Desde Bolsonaro, nós vivemos sob a égide do presidencialismo de delegação, que nós estamos querendo superá-lo e restaurar o presidencialismo de coalizão como é. O presidencialismo de coalizão, fundado na Constituição de 88, Congresso Nacional e Executivo caminham juntos na governança. No período passado, e desculpa insistir no período passado, mas é a herança que nós recebemos, no período passado, o que foi que aconteceu? O presidente da República renunciou a governar, compôs a esplanada dos ministérios por quem queria e pegou a articulação política e terceirizou para outros, e ficava vivendo de alegoria. Neste atual governo, o governo quer restabelecer o presidencialismo de coalizão e superar o presidencialismo de delegação do período passado. Como quer fazer? Chama os partidos para integrar o ministério, para compor o governo, restaurando o status que era antes, para compor politicamente, e a coordenação política dá confiança do presidente da República para poder proteger o presidente da República e consolidar linhas orçamentárias para que o governo execute seu programa. É esta a diferença do tempo passado para o tempo atual.